Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Fala pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem aí, tenha passado uma boa segunda-feira. Espero que o ânimo esteja alto para a aula de hoje. A aula vai ser boa, conteúdo porrada, completo de um assunto que sei que bastante gente tem interesse, que é a ABM, né? Account Based Marketing. Sei que tem bastante gente que vende para empresas grandes e carece ainda de método, enfim, visão sistêmica sobre as coisas. Estamos aqui com a pessoa certa para falar sobre isso, que é o Kelmer. Já vou passar a fala para ele aí da sequência. Mas antes eu queria aterrissar para a gente se localizar mais ou menos aonde a gente está aqui dentro do curso, né? A gente teve 4 aulas na semana passada, a gente cobriu os temas de geração de leads, inbound, outbound e CRM. Foram 4 aulas, sendo uma com o Fabrício da Leadster, 3 aulas comigo. Encerramos na sexta, estamos retomando hoje, temos mais 2 aulas essa semana, a de hoje sobre ABM com o Kelmer e a de amanhã com o Daniel da Faster sobre branding. E aí a gente encerra, como já foi comunicado, as aulas elas ficam gravadas para vocês assistirem sempre que vocês quiserem. E é isso, espero de verdade que vocês estejam gostando aí dos conteúdos, como eu já comentei também, a gente se empenhou bastante em trazer conhecimentos de causa que a gente tem dentro da Hamper, dos assuntos que a gente tem propriedade para falar sobre, e todos aqueles que a gente reconhece que nós não somos os maiores especialistas, a gente foi em busca de trazer as pessoas aqui
para colaborar junto com a gente. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante dele, ele pode falar aí da experiência dele. Embora ele esteja hoje com a Harpoon, a gente tem uma trajetória parecida, né, de ele ter criado um produto de software de dentro também de uma agência, mas ele é também sócio aí da Bowie, e por dentro da Bowie já estava fazendo ABM pelos clientes já há algum tempo. Então eu gosto bastante desse tipo de trajetória, né, de founders de startups que desenvolvem software por dentro de algum serviço mais consultivo, né, seja uma consultoria, uma agência, alguma coisa assim, e o Kelmer é mais um caso parecido que a gente tem. Vou deixar ele tocar, vou deixar vocês aí, sei que vocês vão estar em boas mãos. A gente deve ter 1h e meia, mais ou menos, de conteúdo, e depois a gente abre para Q&A, tentando ficar dentro do target aí de 2 horas, que é o que a gente tem programados para hoje. Beleza, galera? Boa aula, espero que aprendam muito. Contem comigo e contem com o Kelmer aí. Não vão embora com as dúvidas desatendidas, aproveitem o conhecimento dessa fera aí. Beleza, galera? Valeu demais, boa noite, boa aula para vocês. Vai lá, Kelmer, grande abraço. Obrigado, Rick. Obrigadão, obrigado mais uma vez pelo convite aí para estar trazendo um pouco da nossa experiência aqui em ABM, né? Um conceito tão ainda novo, né? Apesar de que, pelo que eu vou mostrar aqui para vocês, não é nada novo, mas ainda gera muitas dúvidas e nossa missão é ajudar o mercado, né? Acho, antes de tudo, contribuir mesmo para educar o mercado, entender as melhores práticas e o que eu falo que é a minha grande missão, né? Reduzir ao máximo a queima de verba, que empresas, especialmente o mercado corporativo, ainda passa muito por isso. Então, entender melhores práticas, trazer aqui alguns frameworks, é o que a gente vai entender aqui hoje, o que eu vou passar para vocês. Privilégio muito grande estar aqui falando sobre isso. Obrigado a todos que estão aqui. E vamos lá, já podem, a qualquer momento que quiserem, mandar dúvidas aí, que a gente vai reunindo aqui por trás e no momento certo a gente vai começar a lançar elas aí. Aproveitem esse momento. Boa, vou fazer uma revisão aqui de qual foi a metodologia, né, que a gente seguiu aqui nesse estudo como um todo e nessas aulas. Como o Rick mencionou, a gente traz as experiências de cada fundador em seus negócios, né, conversando diariamente com clientes, com o mercado como um todo, com prospects e benchmarks, né, que a gente puxa, que a gente é chamado para fazer. Então, a gente vai adquirindo uma certa bagagem para tratar desses temas e sugerir isso, né? O que na nossa visão a gente pode esperar daqui para frente, né? Em cada uma dessas frentes de atuação, que é onde cada uma dessas marcas aqui, Humper, Faster, Harpoon, Leadster, tem conhecimento. Então, Outbound, Lead Gen, Inbound Branding, ABM, CRM. Boa. Então, o as-is, como aconteceu hoje, né, vem sendo trabalhado e acaba sendo um grande desafio, porque, ao mesmo tempo, tem algumas empresas são mais avançadas em alguns temas, outras menos. Quando a gente olha para a média, o mercado ainda tem muito a evoluir em todos esses conceitos que a gente trouxe, em especial em temas mais novos como o RevOps, ali na parte de CRM e ABM, né? Então, especialmente falando aqui de ABM, tem um desafio de trazer o to be, porque muito desse to be, né, não é inovar demais, por enquanto. Entender a maneira correta de fazer e seguir isso quase que by the book mesmo, para aí sim, né, adaptar tudo isso para o contexto. Né? Eu sempre falo que ABM não é muito sobre o como fazer, muito sobre os princípios. Né? Os princípios de tornar sua marca relevante, o princípio de ter abordagens personalizadas com as pessoas que estão lá. Né? A gente mira para contas, mas as contas são feitas de pessoas. Né? Então, ter empatia, né? Fazer valer o tempo que a gente vai ter de atenção pela pessoa, seja por um canal digital, seja por um meet, né, digital, seja um café, seja um evento, né, presencial, seja, enfim,
inúmeras formas aí. Então, esses são os princípios de ABM, a gente fala muito de princípios, porque o como é muito adaptável para cada contexto, né? Então, ao falar de to be, né, esse é o disclaimer aqui, importante. Eu trago alguns to be's, mas eu trago muito também de o que é o correto, né? Como que se faz, às vezes olhando até para o básico, para o simples mesmo, o que deve ser feito para realmente gerar resultado, que é um desafio. Gerar resultado em ABM é um desafio global, né? Quando a gente fala resultado aqui, eu vou falar dos 3 R's, né? Todos os indicadores baseados nesses 3 R's, que é reputação, relacionamento e receita. Quando a gente fala de resultado, a gente fala muito de receita também, né? Principalmente. E trazer receita via ABM tem sido um desafio para todas as empresas, por ser uma estratégia que realmente tem suas peculiaridades aí, enfim, que a gente vai falar muito aqui hoje, tá? Então, dada essa introdução, como eu disse, os desafios de hoje, né, não é Ziz aqui, são praticamente os mesmos dos desafios de 10 a 20 anos atrás, de acordo com uma das maiores autoridades em ABM do mundo, que é a ITSMA. Então, tem muitos dados, né, é um agente aí que a gente segue desde o início, né, desde a época que, né, o Rick comentou aí, né, de agência, de fazer isso como consultoria para a empresa, né, de alguns anos atrás, antes da gente começar de fato a desenvolver uma plataforma para ajudar nisso. Então, os desafios não mudaram muito de lá para cá. Alinhar marketing e vendas, usar dados, insights de maneira correta, porque dado é o que mais tem hoje em dia, né? Hoje, o gerador não é falta de dados, é como usar o dado disponível. Então, usar esses dados e insights da forma correta para definir a estratégia, para otimizar a estratégia e como comprovar o retorno disso. Como eu disse, retorno principalmente em receita. Então, o to be de ABM não é muito sobre como que a gente vai implantar IA, como que a gente vai hackear tal coisa, como que a gente vai escalar. Escalar é uma busca também, mas a maioria das empresas está em estágios que ainda não é a maior demanda, né, escala, mas entender como aplicar. Então, aqui a gente vai falar de muitos to be's, mas muito by the book também. Junto com esses as-is que eu citei aqui, dos desafios, tem vários outros desafios, né? Culturamento dos times, adaptação dos conceitos para a realidade brasileira, né? Não só de cada negócio, mas também brasileira. A principal fonte de conteúdo de realmente valor, de qualidade, é muito gringa ainda, né? Então, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente tem algumas adaptações, porque a nossa cultura é diferente. Falta de clareza sobre a ABM em relação às outras estratégias. Ainda é muito comum ver a pergunta: qual que é a diferença de ABM para inbound, ABM para outbound? A gente vai deixar isso muito claro aqui também. Entre outros desafios aí, alguns desses a gente citou na primeira aula. Então, quando a gente fala de ABM, talvez essa é a descrição mais curta possível e que passa muito sobre o que realmente é a ABM, tratar cada conta como um mercado. Então, a gente está falando de se aprofundar em cada conta, né? E essa história, como eu disse, começou há muito tempo, né? A gente está indo para 30 anos aí, já fez 30 anos das primeiras aparições dessa mensagem de comunicação 1 para 1, né? E essa linha do tempo que eu citei da ITSMA, que cunhou vários termos, então por isso que é uma das maiores autoridades aí. E eu trago mais não para passar ponto a ponto, mas para mostrar o tanto que, apesar de parecer novo para nós, o tanto que já tem muita informação, já tem muita base, muitos estudos feitos. Então a gente se baseia nisso para trazer esse conteúdo aqui, né? Bom, eu sempre trago essa visão, né? Ela também é uma das visões mais básicas que ajuda a apresentar como que o ABM encaixa, né? E aí essa primeira parte aqui a gente vai falar muito disso, né? Porque se a minha missão é evitar que as empresas desperdicem recursos,
Então, eu tenho que atuar desde o início. Se a ABM não é para um determinado negócio, eu prefiro mostrar os motivos. Falar, ó, igual eu já faço aqui toda semana, mais de uma vez, falar, ó, beleza, você converteu aqui na nossa página, você se interessou pelo que você ouviu falar de ABM, mas pelo que você está me contando, nossa abordagem consultiva, né, diz que vocês talvez terão mais efetividade, começando com uma estratégia diferente e talvez futuramente avançar para a ABM. Né? Então começa, dependendo do caso, com inbound, outbound, e a estratégia da empresa não é só uma delas, né? Aqui eu trouxe como exemplo, tendo uma clareza de CP, eu vou falar rapidamente de CP aqui também, mas tendo uma clareza de qual que é o perfil do cliente, que faz muito sentido para o negócio, você tem faixas, né? Geralmente, pode ser visto como uma pirâmide, sendo que tem a base de clientes ali que tem um volume maior, geralmente, e aí pode ser mais aderente para estratégias diferentes de ABM. E aí tem o topo da pirâmide, que muitos chamam de Dream Accounts, né? São as empresas chave ali, que podem, fechando 2, 3, 4 dessas, podem às vezes dobrar o tamanho, dependendo do negócio. Então essa visão aqui é interessante, e para chegar no ABM é muito importante que tenha uma maturidade das outras estratégias dentro de casa. Tá? Não é muito comum uma empresa que só faz sentido ABM, não é muito comum, geralmente está pelo menos entre IBM e outbound, tá? Devido ao perfil da empresa, muito do que a gente vai falar aqui. E aqui uma visão da B2B Insiders que reforça isso, né? Trazendo até um pouco de números aqui. Bom, então, a primeira diferença é captura e geração de demanda, né? Que não é exatamente o tema aqui. A gente entra aqui em ABM, então, na visão deles, seria a partir de R$15 mil de ACV, valor anual de contrato. E daqui tem 3 divisões, né? Então, para antes disso, é o caso que eu comentei, que às vezes a empresa não tem fit para ABM ou não está pronta por enquanto, né? E daqui para frente, de 15 para frente, depende principalmente dessas variáveis, tamanho do mercado e valor do contrato anual. E aí, em cima disso, entra na pirâmide aqui, que é clássica também, que a diferença aqui também está representada aqui nas 2 figuras, né? O one-to-many, o one-to-few, o one-to-one. Aí na pirâmide estratégica é o one-to-one, o ABM Lite é o one-to-few e o Programmatic é o one-to-many. Tá? E aí, qual que é a diferença deles, né? Além dessas aqui que já estão evidenciadas. Na prática, a forma que essa estratégia vai ser executada tem muitas diferenças táticas. Aqui na própria pirâmide tem investimento e ROI por conta. No 1 para 1 estratégico tende a ser maior, no programático tende a ser menor. Então é realmente essa relação de quantidade, tamanho do mercado, com o quanto tem a capacidade de investir para fechar cada conta. Isso vai gerar, né, a gente vai concluir aqui por qual estratégia que a gente faz mais sentido a gente seguir, que a gente pode ter mais sucesso, tá? Não vou ler aqui o slide, né? Eu quero fornecer esse material aí para vocês e vai ficar de consulta, tá? Essas diferenças a gente vai falando aqui ao longo da aula. Antes de passar, eu vou citar uma das principais aqui, que geralmente é muito dúvida, né? Qual que é o time ABM? Né? Então, depende de várias coisas, uma delas de qual tipo de estratégia que a gente está seguindo. Aqui, por exemplo, na one-to-one, a estratégia, a gente tem mais, em alguns casos, a gente tem pessoas dedicadas por conta. Às vezes é um key account que atua numa conta só, às vezes é um time que atua numa conta só. Então, a gente está falando de contratos bilionários, né? Mas o one-to-one não é só isso. Pode ter contratos menores com times parcialmente dedicados também. Tem menos atuação, por exemplo, de SDRs, BDRs. Diferente de one-to-few, que é o ABM Lite, o one-to-many, que é o ABM Programático, que tem maior atuação desse pré-vendas. No one-to-one, muitas vezes, tem muita atuação de C-level, né?
dos próprios sócios, diretores da empresa. É muito comum. Então, aqui algumas diferenças. E, então, como eu disse, o primeiro passo é entender, faz sentido para nós? Né? Então, aqui está uma lista de características de negócio dos quais faz muito sentido a ABM. Então, algumas empresas atendem todos esses critérios, outras atendem alguns desses critérios. Né? Dependendo do caso, atendendo 1, 2 desses critérios, dependendo do momento da empresa, de várias outras coisas, já faz sentido investir em ABM, desde que as outras estratégias estejam maduras. O inbound, o outbound ou qualquer outra estratégia que tem estejam maduras e os canais estejam bem explorados, né? Porque se eu não faço outbound, eu quero ir direto para ABM. É o que eu falo toda semana também. Pô, você consegue ter um CAC menor. Se o seu mercado, a característica das contas, dos decisores, pode ser fit outbound, vai para o outbound, porque o CAC tende a ser menor. Agora, sim, é muito comum também, tá fazendo outbound, tá rodando bem, tá fechando contas mensalmente, mas algumas contas nunca engajam com outbound. Isso acontece também. E aí, isso pode ser fit ABM. Então, é um exemplo de uma empresa que faz todo sentido tocar mais de uma estratégia. E outro passo aqui, para avaliar se faz sentido. A gente está pronto para ABM? E é muito simples, né? Aqui eu resumi em 3 itens, né? Se a iniciativa é prioritária para a empresa, se está lá se usa OKR, se está lá como um dos OKRs principais, se é realmente um direcionamento estratégico. Isso é muito importante, né? Quando nasce de uma iniciativa de marketing, o marketing vai ficar sempre refém de provar valor numa estratégia que é de longo prazo. Né? Então, passa 4 meses, o board começa a cobrar, e aí, marketing, você não falou que isso aí era a bala de prata? Então, cadê o resultado? Então, ficar sempre com a corda no pescoço, assim, a coisa não vai funcionar. Mas quando parte de uma estratégia de negócio, vai fazer mais sentido. Então, apoio da autogestão, visão de longo prazo e disponibilidade de recursos. Ponto 2, estamos preparados tecnicamente? Isso aqui também é muito forte, porque às vezes vai pelo hype, nossa, faz sentido demais, fechar com conta, personalização, começa a procurar ferramenta, sem ter quase maturidade nenhuma ainda. Não, cara, os melhores conversas que eu tenho são com empresas que, mesmo que tenham um porte menor, mesmo que tenham recursos mais limitados, mas antes de começar a buscar, entender o que é de fato, né? Eu acho que daí já filtra muitos casos que não é o momento. E aí, quando a empresa vem até nós, fala que, estudei, por conta disso faz sentido, o papo é alto nível e a gente consegue ajudar muito melhor. Então, tem que estar preparado tecnicamente. Para isso, não depende necessariamente do fornecedor, mas pode ter uma estrutura também que ajude nisso, né? Que é o ponto 3 aí. Né? Então, o 2 fala de treinamentos, o 3 fala de fornecedores, então, fornecedores que possam ajudar no ponto 2 aí de preparação técnica por meio de treinamentos, de formação, enfim. E o 3 é se a estrutura atual suporta, né? De pessoas, processos e de ferramentas. Bom, né, falando de pessoas tecnicamente e headcount também, então, se tem um time compartilhado, já é um risco da iniciativa ser despriorizada e precisa de foco para funcionar. Ter uma referência técnica interna e analisar o que precisa de fornecedor. Em muitos casos, precisa de fornecedor. Né? Poucas empresas, geralmente empresas que têm times de marketing de 10 ou mais pessoas, conseguem fazer tudo internamente, pelo menos a nível de serviço, né, tático, operacional. Não precisa de uma agência, por exemplo, vai precisar mais às vezes, de plataformas. E aqui eu grifei alguns que eu considero um dos mais importantes em cada item, e aqui o terceiro eu grifei referência técnica interna. Então, esse é muito forte também. Né? Empresas líderes, de acordo com essa pesquisa, tende a
ter... Empresas que têm pessoas dedicadas tendem a ser líderes, né? Acho que funciona nas duas visões, né? Uma coisa leva a outra. Então, se tem uma pessoa dedicada, a chance de ter sucesso é maior. E quem tem sucesso tem times mais dedicados, né? Então, aqui reforça muito isso. Essa pesquisa dividiu o IBM Leaders aqui, né, dos outros. Então, o IBM Leaders é os que tinham boas métricas nos 3 Fs, que eu vou comentar com vocês, que é reputação, relacionamento e receita. Elas foram recortadas da pesquisa para diferenciar o que elas fazem diferente das demais. Aqui é gritante a diferença. Então, recado, né? Uma super boa prática, ter uma pessoa dedicada, né, e entendedora e, de preferência, especialista bem dentro da empresa para guiar essas estratégias. E aí, um ponto extra que eu trouxe aqui, acho que, enfim, a gente desenvolveu essa visão muito recente e a gente vai validar ela com certeza, né? Vai passar por validações aí, mas eu já queria trazer como uma visão aí que acho que o mercado ganha em ter daqui para frente também, né? Qual que é o nosso perfil de negócio, né? De critérios objetivos, mas também cultural. O que tem fit para a gente, né? Então, a gente dividiu em IBM Pocket, Hacker e Corp, né? A gente tem mais interação com o Corp. Às vezes a gente fala se é uma startup, por exemplo, de mais early stage ou muito enxuta, ela tende a querer fazer um ABM integrando várias ferramentas de baixo custo, mas eles são bons de integração e conseguem dar essa manutenção. Muitas vezes o fundador ou a fundadora está muito envolvido, né, com essa estratégia e a coisa flui com baixíssimo custo e com algumas iniciativas que podem escalar, porque analisou muita ferramenta, descobriu uma coisa ou outra ali que teve muito fit, fez uma boa avaliação, então tem esse perfil. E o Pocket é um pouco desse perfil da startup, só que menos tech-based, né? menos hacker. Então tem que fazer uma estratégia de baixo custo, então o caminho acaba sendo adaptar um pouco do que já tem existente, né? Iniciativas inbound, outbound, materiais inbound, e faz sentido e pode funcionar. Tá? Acho que a mensagem aqui é ter clareza a gente está preparado para qual nível, né, de IBM. Porque tendo essa clareza, tudo daqui para frente muda, né, de característica. Tem um perfil das empresas aderentes para cada um, tem um time de marketing, não dá para fazer um IBM Corp sem uma pessoa dedicada, sem um especialista dedicado dentro da empresa e sem um time mais robusto, né? Um time com mais pessoas. Diferente do Pocket, que a empresa não tem opção, ela não consegue contratar essa pessoa e faz sentido ela, às vezes, terceirizar essa parte mais consultiva por um momento, pelo menos essa estratégia começar a amadurecer. Então, essa visão aí, acho que ajuda a trazer essa clareza. Disponibilidade de budget e uso de ferramentas também diferente para cada um desses, né? Pocket, né, o uso de ferramentas o mínimo possível, para gerar o mínimo de custo. Então, por exemplo, né, usa planilha para fazer a gestão, e não quer dizer que não funciona, tem habilidade em planilhas também, dá muito trabalho, mas pode funcionar. No Hacker, deve usar algumas planilhas também, mas está muito ferramentas integradas. E aí no Corp, tem lá ferramentas super robustas, né? Salesforce, um HubSpot que tem um time que cuida, né? Um time de Market Ops para cuidar de HubSpot. 5 pessoas só de Market Ops, enfim. Então tem muito recurso aí para seguir nesse nível de estratégia. Como eu comentei, a gente interage mais com essa terceira, mas ao mesmo tempo talvez é mais complexa, né? Porque traz a complexidade do ABM, mais a complexidade operacional da empresa. A interação entre times tende a ser mais lenta, enfim. Então, aqui é mais hardcore na minha visão. E essa visão aqui, eu uso há um bom tempo também, né? Acho que ajuda a dar clareza. Comecei hoje, ouvi falar, para quem está ouvindo falar de IBM pela primeira vez, que
que trajetória que a gente entende que a gente vai passar, né? Então, são quatro etapas, né? Exploração, piloto, expansão e integração da estratégia em toda a companhia. Na nossa avaliação, né, falando nível Brasil aqui, muito mais da metade das empresas está nos 2 primeiros estágios. Falando a nível mundo, na pesquisa da ITSNA, isso está mais equiparado. E as empresas líderes, como eles fazem esse recorte que eu comentei, as empresas líderes estão muito mais nas 2 últimas etapas. E percebam que em todas as etapas a gente tem todas essas estruturas, né? Alinhamento estratégico de vendas, objetivos e métricas, seleção e segmentação de contas, operações e recursos, programa, conteúdo, dados analíticos e infra de tecnologia. Então, isso tem em todas as etapas, ou seja, desde o D1, mas em níveis diferentes, né? Ela tende, principalmente falando de infra e dados analíticos, tende a se tornar mais estruturado na medida que a maturidade ABM vai avançando. Bom, então vamos trazer o grande to be aqui, né? Como que foi até hoje no Exis? Pô, o que é ABM para você? Por que vocês fazem? Por que vocês estão buscando isso? Quer gerar lead com grandes contas, quer fechar Dream Accounts. A Dream Accounts nem sempre tem um critério objetivo para falar, não, é uma conta dos sonhos mesmo, não é uma conta que faz muito sentido para o negócio baseado nessa lista de critérios e avaliações aqui que eu vou mostrar a maneira correta aqui na nossa visão de fazer isso. Ou gerar marketing qualified accounts aqui. Então, é uma visão ainda muito básica também. Então, o que a gente, né, a visão real e madura do que a ABM pode gerar de transformação numa organização é só nisso tudo aqui de ganhos, né? Criar reputação, gerar oportunidades, aumentar a taxa de conversão, reduzir ciclo de vendas, aumento de ticket médio, retenção de cliente, aumentar o share of wallet, então o quanto que a gente tem de participação na verba daquela empresa destinada para o setor que sua empresa atua, né? Em software, em marketing, em vendas, e por fim o LTV e CAC. Então o grande to be aqui, a nível de entendimento de ABM, é que de todos esses benefícios levantados, 4 deles impactam numa conta que chama Sales Velocity, uma fórmula. Pouquíssimo falado ainda pelo que eu vejo, acho que tem muita oportunidade de discussão aqui, e são 4 métricas, então qualquer uma delas que variar uma pequena parcela vai impactar na conta final positivamente, né? E eu fiz uma simulação, então fiz uma simulação aqui de um negócio com 40 oportunidades mês, com um contrato anual de 200 mil, comum para BM, uma taxa de ganho de oportunidade para venda de 22%, então não está muito longe do bench, um ciclo de vendas de 70 dias, isso gera um sales velocity de 754 mil mensal e mais de 9 mil anual. Então, um negócio saudável aqui, né? Boas taxas, uma geração de oportunidades interessante, né? Tende a faturar aí próximo desse valor. Mas a BM a gente está falando de menos volume, mais profundidade. Então, eu reduzi o número de oportunidades de 40 para 30, reduzi 1/4, só que eu coloquei incrementos onde sempre tem incrementos, né, numa estratégia BM que está dando certo, né? Então, tende a vender um ticket médio maior, um ACV maior, tende a ter uma taxa de ganho melhor. Eu não fui nada generoso aqui nessa taxa, bem pé no chão, está dentro do bench ainda para o bench geral, enfim, de inbound, outbound / ABM, sendo que B2B, né, um foco maior no B2B, são bench para B2B, e aqui eu bati aqui só nos 30% para não parecer que está um cenário irreal. O ciclo de vendas tende a reduzir também, fiz uma redução de 20%. No final, o impacto foi de quase o dobro de receita nessa simulação. Aqui eu deixei um meio termo, 35 oportunidades, então caiu menos quantidade de oportunidades, 25% de aumento de ACV,
27% de taxa de ganho, 60% ciclo de vendas e ainda assim aumentou 57% aí. Eu posso depois, quem quiser me chama no LinkedIn ou e-mail, né? Posso deixar aqui em breve e eu posso mandar essa planilha aqui com a fórmula pronta. É bem simples, mas quem quiser pode me pedir. E aí, o que é o interessante aqui é realmente fazer simulações para o potencial aí de retorno. Essa aqui é uma das contas que mais fazem sentido primeira vez que a gente fala de ABM na empresa, que é vender para o board, falar, pô, vamos investir nisso. A gente, para provar não, né, para defender o potencial de resultado dessa estratégia, a gente deve trazer essa conta aqui. Então, como eu disse, é pouco falado ainda, mas talvez o indicador que mais faz sentido aí para avaliação. Boa, visão macro, né? Então, como eu disse, vamos passar por todo o processo, entender o que é realmente boa prática em cada etapa. Tá? Aqui a gente começa desde estudo de mercado, ICP e persona. Essa linha do tempo aqui, ela não existe em nenhum lugar, só nessa apresentação, da forma que está escrito aqui. A ideia geral é parecida em várias fontes. Alguns são 8 etapas, alguns são 5, alguns são 3. Mas aqui é a que eu acredito, nós da Harpoon acreditamos ser a mais real do nosso cenário. Brasil. Então, estudo de mercado, ICP e persona. Desse estudo a gente define quais são as contas que a gente quer incluir no nosso programa, na nossa estratégia. Planeja como a gente vai gerar touch points, como a gente vai se aproximar dessas contas. Depois disso, a gente executa todo esse planejamento e faz um alinhamento semanal, que a gente criou também essa sigla aqui, de APAF, que é uma reunião recorrente do comitê. E aí eu vou explicar como fazer ela aqui. Nenhum outro lugar explica isso dessa maneira, então acho que vai ser útil aí para o pessoal. E depois aceleração e conversão de oportunidades. Não é só conversão e mensuração, igual alguns frameworks trazem, né? Um dos objetivos principais aqui é acelerar o pipeline. Então, não pode deixar de ter isso nessa visão macro. Então, vamos falar de cada uma aqui. Falando, então, de estudo de mercado, ICP, é muito falado de ICP também, né? Às vezes de maneira mais simplista, e é muito falado também dos critérios de atratividade da conta, e menos falado da força da nossa empresa em relação a essa conta. Então, beleza, ela faz sentido em termos firmográficos, tecnográficos aqui, tamanho, segmento. Pô, tem uma verba grande para o seu segmento, né, para a área que você vende, tem, enfim, movimento, tem muito investimento, M&A, enfim, atende todos esses critérios, mas como que é isso em relação ao que eu posso oferecer para ela? Então, a força relativa da nossa empresa em relação à conta, ela é essencial para a definição de CP. E aí a próxima tela vai mostrar de forma, assim, muito clara como que, por quê, né? E como atingir cada empresa, né, que atende esses critérios. Então, vamos lá, aderência da nossa solução, as dores mapeadas dessa conta. Então, lembrando que a gente faz um estudo mais aprofundado da conta e entende mais profundamente quais são as dores dela, né? E tem mais fit a conta que a gente atende melhor as dores, obviamente. Então, alguns conteúdos de ABM já falaram, por exemplo, que analisar as contas que deram certo, o perfil de empresas que a gente atendeu melhor, que teve melhor NPS, faz sentido também, mas por que a gente teve melhor NPS? Então, vale avaliar os critérios objetivos que geraram essa maior satisfação por parte do cliente frente à nossa solução, produto, serviço. Então, são esses vários dados aqui que a gente vai avaliar. E como, né? A gente vai dar um peso e um score, né? Então, aqui, nessas duas tabelas, a gente exemplifica critérios de atratividade da conta, volume de gasto com TI, crescimento dos gastos a médio prazo. Então, aqui, peso ponto 4, ponto 3, ponto 3,
E aí o resultado disso, a informação que a gente tem da conta, ali, por exemplo, o volume de gasto TI abaixo de 1 bi tem um score 1. Entre 1 e 2 bi tem um score 3 e acima de 2 bi tem um score 5. Isso vai dar um score final, tá? Para cada conta. Então, a gente consegue imaginar um quadrante, né? Um eixo vertical, um eixo horizontal, e cada conta vai plotar ali nesse gráfico, vai ficar mais ou menos assim, nesse exemplo aqui. Então, a conta A, que está nessa figura da esquerda, a conta A, ela é altamente potencial, né? Mais do que todas as outras. E a conta G, H, B, elas estão próximas também, mas elas já entram nesse outro quadrante aí. E aí, como ir a cada uma dessas pontas está na figura da direita. Então, as contas com menor atratividade, com baixa atratividade, baixa força relativa, a gente não investe nela. A gente deixa ela, se algum dia ela converter, legal. Se a gente converter em bound, legal. Porque a gente destina os esforços, recursos, energia nas contas de maior potencial. Isso faz sentido para qualquer negócio, né? Não precisa fazer a BM para o próprio outbound, isso aqui já pode fazer sentido. Talvez no outbound a gente estuda menos profundamente as contas, mas depois o Rick pode confirmar em outro momento, mas para mim se aplicaria facilmente uma estratégia outbound. Só tem que ver como escalar essa conta aqui. Tá? E aí, nas contas que fazem mais sentido, varia entre, lá no triângulo, né, o nível de profundidade que a gente vai ter em cada estratégia. Então, as contas um pouco menos atrativas, um pouco menos, que a gente pode gerar um pouco menos de impacto, elas vão ter um ABM mais programático. Então, falando nível Brasil, eu chamaria de outbound. Faz outbound com ela. Uma ABM on-to-many é muito parecido com outbound do jeito que precisa ser feito hoje. Não é outbound do passado, não é mensagem massiva e ligação fria, e-mail frio demais. Então, aqui a gente tem quase que um outbound um pouco melhor aí do que muitas empresas ainda fazem, mas é o que a gente, pelo estudo aqui, sabe que é o jeito correto de fazer hoje. E no próximo nível, ABM estratégico ou light nas contas que tem maior força relativa, maior atratividade. Tá? A nível eu falei de escalar, né? Dá para escalar essas contas aqui em planilhas, né? A gente fez muito isso antes desse sistema, mas a gente também consegue, acredito que não só o Harpoon, mas outros sistemas consigam fazer uma avaliação parecida. Tá? Os sistemas que eu já avaliei, eu não vi nenhum que faça, mas pode ser que tenha. Se não, tem as planilhas também. Então, aqui a gente acaba ajudando a escalar um pouquinho essa avaliação. Tá? Melhores práticas em cada etapa. Novamente, na próxima etapa, definição e estudo de contas e contatos. Bom, nessa definição e estudo, todos os times envolvidos em ABM têm a sua missão, né? Então, o time de marketing criar conteúdo e campanha voltado para essas contas, fazer apresentar resultado de ações, buscar engajamento da conta, o time de inteligência calcular o total addressable market, então enfim, o universo de contas que a gente tem ali, até quanto a gente pode vender para esse universo de contas, quantas são, né? Qual que é o nosso potencial, quanto que a gente pode penetrar nesse mercado. Maturidade do mercado, fit do produto, segmentos e lista de contas. Muitos casos aqui entra a lista até de contatos também. E o comercial aqui também com a sua missão. E quais são as fontes de informação? Aqui nem é o maior desafio do mercado em relação a ABM, né? Tem muitas ferramentas de inteligência comercial que já estão há algum tempo no mercado, já fizeram sua parte educando o mercado, mas aqui eu cito alguns, né? Algumas informações que a gente precisa buscar para definir essas contas. Então, os critérios firmográficos e tecnográficos, insights da indústria, notícias, LinkedIn, Sales Navigator para buscar mais os contatos e fontes da própria empresa. Aqui a gente tem essa clareza de tier, né? Qual que, junto com o estudo anterior aqui de CP, qual conta que a gente vai priorizar. E no dia a dia também, se essa conta teve alguma movimentação importante, enfim, está mais na parte da execução ali, que é a quarta etapa aqui que eu vou apresentar.
E a dica mesma que eu levei para a primeira aula é entender quais são as fontes de informação que fazem sentido para cada negócio, né? Tentar não se limitar à fonte de informação de ferramentas de Big Data. A gente tem que ir além, né? Uma ABM, principalmente se for uma ABM one-to-one. A gente precisa explorar muito mais profundamente essas fontes para chegar com uma proposta realmente adaptada. Então, para cada contexto, para cada negócio, para cada ICP, vai ter fontes de informação, às vezes de nicho, que vão ser muito adequadas aí. Um exemplo prático sobre isso, para a gente, faz sentido empresas que usam um determinado CRM. E aí a gente pesquisa nessas empresas, com várias ferramentas que já fazem isso, quais são os plugins do site, eu já consigo saber qual CRM está integrado no site. Então, já reduzo muito, assim, a chance de dar um tiro errado para uma empresa que tem um CRM que eu não integro. Então, isso é só um exemplo, mas o importante é achar o que faz sentido para cada contexto. E o que a gente gera com isso? Esse aqui eu comentei que eu vou trazer alguns frameworks aqui, é um framework a mais que dá uma ideia, um direcionamento de informações que a gente tem que buscar dessas contas, enfim, produto contratado, ticket médio, status atual, cada empresa tem que ter a clareza do que é relevante colocar aqui nesse estudo da conta. Mas é legal ter esse framework para ter dá para ver tudo em uma tela, assim, tem informações aprofundadas aqui. E é importante ter essa visão mais simplificada, né? Mais fácil, né? Bater o olho e ter todas as informações no mesmo ponto, como se fosse um canvas aqui. Porque a gente está lidando com o time de vendas e o perfil básico do time de vendas são vendedores, correria, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, falando com vários coaches ao mesmo tempo. Então, a gente tem que facilitar a vida desse pessoal para ambos os times, né? Ou para, melhor do que isso, para a iniciativa ABM da empresa fazer sentido, a gente tem que facilitar ao máximo. Então, essa visão aqui é boa nesse sentido. No planejamento de jornadas e plays, aqui é denso. E é bom porque a forma que a gente vê isso no mercado, né? A maioria das empresas que estão gerando conteúdo sobre a ABM ainda é muito simplista. Aqui a gente começa trazendo a proposta de valor. Então, tem esse outro framework aqui, né? Esse aqui não foi criado por nós, mas a gente usa muito para definir qual é a proposta de valor para cada conta, né? E aí, nessa imagem, figura 9.1 aqui, como eu disse, muitas dessas fontes aqui são da ITSMA, essa aqui é mais uma delas, especificamente do livro sobre ABM, que eles produziram há alguns anos já. Tem três tipos de proposta, né? Baseado no segmento, proposta de valor, baseado no segmento, na função ou específica para cada cliente. Isso vai estar muito relacionado com o tipo de ABM que a gente está fazendo, o nível de profundidade que a gente definiu ali atrás, que a gente precisa fazer. Então, no início, é uma proposta de valor mais ampla e qualitativa, né? E depois é uma proposta de valor bem mais direcionada para cada conta. E aí a gente consegue aprofundar mais e gerar uma proposta de valor muito mais específica. E um exemplo de como isso ficaria, né? Nem tudo é bonitinho, né? Esse aqui é um tabelão de uma proposta de valor para um segmento. No caso aqui, serviços financeiros. Então, na prática, a forma que a gente traduz aquele framework ali atrás dessa forma aqui. Então, tarefas do cliente, o que ele tem que ficar fazendo todo dia, quais dores que ele tem fazendo essas tarefas, quais ganhos, e aí depois o que a gente tem de produto e serviço, como que a gente alivia essas dores, como que a gente cria esses ganhos, tá? Quais são nossos criadores de ganhos. Então, esse aqui a gente pode fazer por segmento, por conta, se for uma ABM one-to-one, mas para exemplificar aqui. Canais, né, uma das... Aqui eu trouxe, eu acredito que tem muito mais aqui, eu coloquei alguns básicos e destaquei alguns dos que eu considero estratégicos ainda, né? Quando a gente fala de e-mail para ABM, a gente... Primeiro que não faz muito sentido mandar um e-mail frio, né? Pelo menos falando de one-to-one, one-to-fill.
O relacionamento depois que já existe relacionamento, é normal ter a troca de e-mails. Mas sendo um canal para atrair a conta, o contato, tem outros mais criativos. Por exemplo, comunidades. Isso, eu mesmo pratico isso, né? Tenho comunidades que eu faço parte que tem contas mapeadas do Harpoon lá, e de vez em quando essas pessoas compartilham dores. Isso tem um super valor, né, para a gente ter informação dessas contas. E sempre que possível, interage, tento responder, e dali pode-se iniciar um relacionamento. Nisso aqui já consegui benchmark, por exemplo. Pô, vi que suas interações são legais, parece que você tem um entendimento mais aprofundado sobre a BM, né? Não é todo dia que a gente acha, vamos bater um papo, vamos ver como que a gente pode se ajudar, né? Referências e bens de cada lado, e tende a ter papos muito bons, né? Despretensiosamente a gente acaba falando sem eu querer vender nada, a pessoa pergunta sobre o que a gente oferece, enfim, então comunidades é um canal bem interessante, hoje está crescendo, né? Tá surgindo mais comunidades e a gente pode explorar isso despretensioso, né? Você está entregando valor, precisa estar respondendo uma dúvida, então faz sentido com algumas das premissas aí de ABM, tá? Dos princípios. E outras aí que eu citei, canais próprios, portais nichados e eventos. Evento não é nada novo, né? Mas ainda é um canal de altíssimo potencial aí para aproximar das contas, tá? E a visão de jornadas, essa aqui também é pouco falada. A maneira mais simplificada que eu consigo apresentar um exemplo de uma jornada é esse aqui. Não consigo tirar mais nada daqui. Então, dessas etapas, né? Awareness, relacionamento, consideração e decisão. Alguns casos tem novas etapas, né? Muito comum. Mas o mínimo que eu consigo imaginar são essas etapas aqui. Na primeira, como eu disse, né, a gente evita ao máximo abordagens frias. Então, é muito comum a gente fazer uma mídia segmentada de awareness para as contas mapeadas, né? Fazer, depois disso, uma etapa de relacionamento. Então, a gente já adiciona, conecta no LinkedIn, já pode interagir em publicações uns dos outros e às vezes enviar uma mensagem, fazer o mesmo processo que eu comentei ali da comunidade, só que do LinkedIn, tá? E aí, consideração e decisão, já aí sim, né, finalmente, talvez, começando a falar de alguma oportunidade de negócio entre as empresas. Antes disso, é só relacionamento. O awareness é marca, não está tentando vender nada ou pedindo para converter, é awareness mesmo, lembrança de marca. Relacionamento é só relacionar, consideração e decisão, aí a gente começa a falar de um funil mais conhecido aí de venda. E para cada etapa, né, é mais falado, pela primeira vez eu vou falar o termo play aqui, que é tão falado assim desde o início de qualquer apresentação ABM. A play, ela depende de cada objetivo, de cada etapa da jornada que a gente está. Por isso que eu não consigo falar de play antes de falar de etapas de jornada. Porque uma play de awareness é totalmente diferente de uma play de consideração. Eu trago alguns exemplos de plays aqui, né? Podem usar como exemplo também para o que dá para fazer quando o objetivo é relacionamento. Então, aqui estão alguns exemplos de plays. Então, essas plays em alguns canais com objetivo, um target específico. Eu trouxe de exemplo, como que, depois eu volto para aquela tela, como que seria uma play na etapa de awareness. Então, para toda play, a gente busca, né, ensina os clientes ter objetivo, target, materiais, atividades, touch points esperados, KPIs e mídia. Nem todas têm mídia, mas o restante tem todas. Mídia, nesse caso, enquanto eu dou esse exemplo aqui que eu pulei, é um exemplo de touch point, né? De play e touch points. Então, um evento com executivos foco e, além disso, era um evento awareness. Então, enquanto, de um lado, estava rodando convites para executivos que estavam mapeados nas contas,
em paralelo estava rodando mídia, né, para divulgar. Então era ao mesmo tempo que era uma ação direcionada, era uma ação também de awareness. Tá? E aqui eu trouxe como resultado, né, foi feito esse convite de clientes especialistas, né, então além disso ainda aproximou com os clientes que já eram clientes mesmo, com as contas que já eram clientes, convidando para ser speakers do evento. Então é uma ação de relacionamento bem interessante. Poderia ser uma play de expansão de contas, né? Expansão em contas. Então, eu não comentei isso ainda, mas o ABM é para atração, para expansão, para retenção, ou para aumentar a autoridade naquele segmento específico. Então, o mais comum é a atração e expansão. Então, esse primeiro item poderia ser uma mesma play atendendo mais de um programa, né? Lá no programa de expansão, estou usando essa play aqui para aproximar dos meus clientes, estreitar o relacionamento, chamei ele para os eventos, para ser speaker e tal. E aí, do outro lado, eu estou convidando executivos de empresas que eu quero ainda fazer aquisição. Nesse caso aqui, teve esse grande nome, né, Ricardo Amorim, então foi bem interessante esse caso aqui com os clientes, e teve mais de 7 pedidos de assessment aqui, que é uma etapa, né, de consideração para decisão ali da jornada. Então, a gente, nessa ação, a gente teve tudo isso: objetivo, target, materiais, touch points e KPI. Aqui tem um exemplo, vocês podem usar como exemplo depois, printar, mas como que cada play vai passar por todas essas, esse que vai ser o briefing, né? O briefing da play, com destaque aqui nos touch points esperados. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre medir cada touch point, né? Dar um score para cada touch point. E aqui a gente já prevê que touch point que a gente espera. O ideal é que tenha uma lista de touch points comuns para a empresa, que cada touch point desse tenha um score, e esse score tem um peso diferente para cada pessoa, para cada persona que executa. Né? Então, um café, é um touch point. Chamei a pessoa para um café, ela aceitou, a gente tomou o café junto. É um score X se for com um influenciador, um score 5x que seja se for com um decisor. Tá? Então é importante ter esse peso também. Então esses são os touch points esperados, assim, que tem em todas as plays também. No final, se for a nível de sistema, né, tem muitas formas de fazer essa visão, planilha também, ia ficar algo mais ou menos assim. Isso aqui dentro de uma jornada, dentro dessa jornada tem várias plays, e cada coluna é uma play diferente. Dentro de cada coluna eu tenho aqui materiais, atividades, KPIs e mídia. Então, essa é uma visão de um programa demo aqui. E a visão, né, de avanço na jornada também é feita mais ou menos dessa forma em Kanban também. Então, as contas que vão engajando mais e vão atendendo a critérios de avanço de jornada, né? Então, idealmente, a gente tem gatilhos claros de uma conta que passou de awareness para relacionamento para consideração para decisão. Deixa eu ver se eu consigo um bom exemplo aqui. Uma conta que passou de awareness para relacionamento é uma conta que aceitou a conexão e respondeu uma mensagem, por exemplo. Isso pode ser um gatilho para a conta passar de awareness para relacionamento, porque inicia o relacionamento e as plays de relacionamento com aquela conta. Antes disso, nenhuma play de relacionamento ia impactar essa conta. Só as contas que estão nessa etapa que vão ser impactadas. Execução das plays e APAF. Vamos falar do APAF aí, mas antes vamos falar de papéis, de cada... O que a gente precisa ter de time para executar? Então, nas boas práticas, a gente tem sempre um sponsor, geralmente é um VP de marketing ou VP de vendas. A gente tem grupos de trabalho, então aqui é o pessoal que realmente planeja e executa o plano. E a gente tem um grupo consultivo, isso aqui é legal e também não é muito falado, que é um representante de cada área que vai ajudar a direcionar essas estratégias. Fica muito claro aqui que a gente está falando de times integrados, né? Por isso que é tão importante que seja
uma estratégia a nível de companhia, porque se for a nível de área, vai ser muito difícil puxar essas outras áreas, porque elas têm suas metas para bater também. Mas se é uma estratégia a nível de companhia e disso desdobra para as áreas, aí é o ideal. E aqui uma visão também, um outro frame aqui de como que esses times, qual que é a responsabilidade do time de gestão de contas, né, o vendas, qual que é a responsabilidade do time de marketing e o que são as responsabilidades comuns entre eles, né? Saber o que direciona a conta, identificar e levantar os perfis dos stakeholders, jogar conforme a necessidade da conta. Então, totalmente customer-centric. Desenvolver, nesse caso é prospect-centric, né? Desenvolver propostas de valor direcionadas, planejar campanhas, enfim. Esse aqui são as responsabilidades comuns entre os times aqui. É também bom para consulta, para durante o processo ver se está fazendo tudo certinho. Então, como o to be aqui é que os times, eles, tá desde do ESIS ali atrás, né? Pô, os problemas, os desafios de hoje são os mesmos de 10 a 20 anos atrás. Só que agora tem mais recursos que antes, tem ferramentas, tem mais conteúdo para estudar, tem mais empresas que fornecem treinamentos. Então, a tendência é os times realmente, finalmente, trabalharem mais juntos mesmo, né? Esse desafio de integração de marketing e vendas é muito antigo também, então talvez está chegando finalmente a hora disso ser um desafio antigo, né? E aqui os dados reforçam, né, que as empresas líderes, elas têm muito mais essa visão do ABM ser uma estratégia a nível de empresa, né, não só do time de marketing. As stacks ferramentas, como eu disse, também ajudam nisso, o alinhamento estratégico entre os times, né, e com a estratégia do negócio. Então, poderia até colocar como... Não, aqui tá legal. Eu pensei em colocar, deveria ter colocado lá no critério inicial, mas isso aqui já é no durante. Assim, então, um exercício muito forte aí dos times, acho que nesse caso, principalmente de marketing, de estar muito aderente à estratégia do negócio como um todo. Não olhar só se for o KR, por exemplo, né, de gestão de objetivos aí, não olhar só para o objetivo da própria área, entender como que o ABM realmente impacta no objetivo do todo, tá? E uma das coisas que ajuda nisso é os times compartilharem das mesmas métricas, né? E aí, falando em métricas, mencionei algumas vezes os 3 R's, né? Reputação, relacionamento e receita. E aí, dentro de cada um tem algumas métricas. Dentro de reputação, por exemplo, a percepção de marca, touch points de awareness, né? Então, interação da conta com anúncio. Se for um anúncio LinkedIn, ele fornece essa informação. Feedback do time de vendas, NPS das contas, né, principalmente em expansão, na estratégia de ABM para expansão, isso aqui é muito, muito relevante. Se a gente for ofertando novos serviços para aquela conta, o NPS dela está melhorando ao longo do tempo, está fazendo sentido para ela contratar mais serviço. Em relacionamento, percentual de pessoas conectadas, touch points com decisores, influenciadores também, score de relacionamento, né, então o score que eu comentei, que é a soma de vários touch points, com peso de cada tipo de touch point, de cada pessoa, vai gerar um score da conta, né? Um score de relacionamento da conta, que é um dos indicadores mais importantes para acompanhar no decorrer da estratégia. Quantidade de contatos com interação. Então, de todos os contatos mapeados, 50 contatos mapeados, com quantos a gente interagiu? Pelo menos a gente aqui chama de percentual de penetração. Então, dos 50 contatos, eu conversei com 25, então estou com 50% aqui de penetração nessa conta. Isso é uma métrica muito interessante aqui para relacionamento também. E receita é o que a gente está mais acostumado, né? Falando de ABM, crescimento de pipeline, crescimento de vendas, mas isso pode demorar mais de um ano para ter uma métrica de crescimento de vendas realmente impactante. É uma métrica de resultado. Até lá a gente olha para as métricas de vias de resultado. Então, crescer o pipeline é uma tendência de crescer as vendas mais para frente. Então, se você precisa provar de qualquer forma o valor do ABM, que só tem 5, 6 meses de operação, olha para as métricas de vias de resultado. A gente criou awareness para essas contas, né, reputação, a gente aproximou das pessoas dessas contas e a gente fez pipeline crescer.
E os POCs iniciadas e seus velocity também. E aí, talvez com uma estrutura mais madura. E aí, mais uma vez, a pesquisa da ITSMA mostra que as empresas visualizaram melhorias nessas métricas, 84% visualizaram melhorias nas métricas de reputação, 74% relacionamento, 69% receita. Então, isso reforça que gerar receita é realmente um desafio, porque senão ia ser 84% nos 3. Então, gerou reputação, mas ainda está difícil converter. Isso é um desafio comum em ABM. Se você faz ABM, esse é um desafio aí há meses, não está nada fora do comum. Tá? Mas aqui ainda é bem expressiva essa métrica. Aqui eu trago outras opções de métricas aqui, que é até um pouco antiga essa visão aqui, mas ainda faz sentido essas demais métricas aqui para avaliar o avanço do ABM. E aí, vamos para o APAF. Bom, esse é um framework da reunião recorrente do comitê, daqueles times que eu comentei ali atrás. Então, cada reunião dessa, a gente vai passar por esses 4 pontos. O Account Score de jornada, o Pipeline, o Account Planning, Insights, contas, e o feedback das plays já realizadas e definição de novas ações, tá? E otimização aqui também. Os 2 primeiros a gente está falando do retrato, do status atual, e os 2 últimos a gente já está falando de melhorias. Dá para ser uma reunião de menos de 1 hora aqui, tá? Porque alguns itens são bem rápidos. Então, o que a gente precisa ter para chegar nessa reunião? Essa visão de avanço de contas na jornada, enfim, inúmeras ferramentas, desde um Trello pode ajudar a fazer isso. É bom ter isso para até bater o olho, entender a etapa que cada um está. A visão do Account Score, então, pipeline gerado, tem nessa visão. Essa visão é uma sugestão, né? Pode fazer em Power BI, por exemplo. Então, pipeline, Account Score, contas mais engajadas, para também ter a visão muito clara numa tela só do status do programa. Mas a gente está falando de visão aprofundada por conta, então a gente tem que ter a visão aprofundada do score de cada conta também. Então, a evolução do score da conta ao longo do tempo, temperatura da conta, os scores delas aqui em cima, no exemplo está em cima aqui, e contatos mais engajados. Aqui também é um exemplo para materializar melhor o que a gente leva para essa reunião. Então, tendo esses insumos e, enfim, outros insumos de insight, notícias, movimentos importantes da conta, a gente leva tudo isso para a reunião e começa a atualizar todos os times envolvidos, o status que está esse ABM, né? Isso na primeira etapa, que é o Account Score e jornada. Então, a gente avalia indicadores, awareness, relacionamento, pipeline, reputação, relacionamento, receita, enfim. Cada empresa vai definir os principais indicadores e levar para essa primeira etapa dessa reunião. Agrupar contas entre engajadas e não engajadas, e aí eu trago esse gráfico para exemplificar melhor o que é uma conta engajada e não engajada. E o que tiver de insight aqui, não discute, anota para discutir na etapa correta, que é a etapa de feedbacks. A gente pode, essa conta aqui, na hora da reunião, falar, nossa, essa conta aqui, tal ação vai fazer muito sentido para ela, porque é a primeira vez que talvez algum membro desse time olha para esse gráfico e fala, já sei que, sei lá, o gerente da conta, ele conhece muito bem a conta. Então, às vezes, ele bate o olho e fala, tal coisa, tal ação vai fazer sentido para essa conta. Então, anota para discutir depois. E aqui, né, onde que está cada indicador que eu exemplifiquei, né? Nas engajadas, isso mais uma vez, né, não é ideia ser vendedor aqui, trazer exemplos mais práticos. Então, como eu disse, algumas dessas visões a gente consegue fazer em planilha, em Power BI e outras ferramentas. O importante é ter o dado. E aí, tendo esse dado, você já separou aqui as contas engajadas das não engajadas. Por mais que elas fazem parte de uma mesma estratégia, né, de uma mesma jornada planejada, algumas vão engajar mais, outras menos. E um erro, na maioria das vezes, é continuar tratando todas da mesma forma.
a gente tem que separar as que estão engajando mais, a gente tem determinadas ações para elas, estão engajando menos outras ações. E essas ações a gente discute mais para frente aqui. Pipeline, aqui um exemplo também. Pô, já foram 17 oportunidades, 3 ganhas, 10 pendentes, 4 perdidas. Vamos avaliar aqui o que dá para otimizar e também avaliar as contas que estão nas etapas de consideração e na etapa de decisão / pipeline de vendas. E anotar também para discutir no ponto 4, o que tiver de insight. Account Planning Insights, né? Aqui é sempre um exercício de... Eu falei ali atrás para separar as contas engajadas e não engajadas. Uma das ideias pega essas contas engajadas e faz um estudo mais aprofundado delas. Ou as contas, principalmente as contas que estão em pipeline, para a gente estudar elas mais profundamente e buscar acelerar os seus velocity, que o ciclo de vendas, que também acelera os seus velocity, que é na etapa seguinte, né? Então, é insumo para a gente conseguir reduzir o ciclo de vendas, um insumo prático. Então, a conta está engajando. Eu vou estudar ela mais profundamente, vou descobrir novos desafios e vou adaptar melhor ainda a minha proposta de valor, que eu estudei ali atrás. Então, Account Planning Insights é mais voltada a isso. Aquelas fontes de dados de contas e de insights que eu comentei, elas fazem sentido aqui também. Então, na etapa 3, a gente estuda o Account Planning Insights das contas que a gente já executou, Account Planning Insights, e define as próximas contas que a gente vai aprofundar para o próximo APAF, para a próxima semana. Tá? E aí, finalmente, o feedback das plays aqui. Aqui é mais extenso, né? Eu coloquei 15, mas pode ser até mais. Então, entender o que já foi feito de plays, entregas de marketing, entender o resultado das ações, interações dos executivos de vendas, que é account managers, qualquer outro nome, do pessoal de vendas com essas contas, o que deu mais resultado, o que deu menos, e busca otimizar e criar novas ações naquelas divisões que eu comentei. Tem um grupo pode ter novas plays para quem está na etapa de relacionamento, novas para quem está em consideração, novas para quem está no pipeline de vendas, e as que não estão engajando também. Né? As que estão travadas ali no awareness, que não deu nenhum sinal para uma conexão mais próxima. Tá? Não estão subindo score, não estão engajando com awareness, pode ser uma empresa talvez menos digital, e aí, enfim, às vezes a gente está usando mais canais digitais, logo uma empresa menos digital ou não vai interagir ou vai interagir menos. A gente tem que pensar que pelo menos a gente separou cada grupo, vai definir uma ação para cada uma no meio do programa, que é o que é pouco falar e é muito necessário. Tá? Legal. Então, esse aqui é o APAF, essa reunião, a gente sempre pregou que é um dos itens, né, das ações táticas mais importantes do ABN, ter a reunião recorrente, geralmente semanal, mas em alguns casos quinzenal, e nessa reunião que vai vir as ideias, nessa reunião que os times vão pensar juntos, nessa reunião que marketing vai captar uma informação que só estava com vendas, que, sei lá, não pôs no CRM, pode ser que era uma coisa que ele deveria ter colocado, ou pode ser que é um tipo de informação que o CRM nem está preparado para receber. Às vezes é uma informação muito qualitativa, enfim. Tem dados e coisas que funcionam quando as pessoas conversam, interagem, levantam ideias, as coisas surgem. Então, essa reunião é essencial e nossa sugestão aqui é trazer um direcionamento, um framework para... Bom, eu comentei um pouco de dados insights, até trouxe essa frase aqui no aulão. Trago aqui de novo, mais para, caso algumas pessoas não tenham assistido lá, mais para reforçar também essa visão de dados insights que é essencial. Eu tirei algumas coisas do aulão, mas a frente de dados insights não dava para tirar. Então, o Rob aqui, colocou com boas palavras o tanto que não tem limite a quantidade de informação que a gente pode coletar dessas contas, né? O que impulsiona o negócio, do que seus clientes finais precisam, como nos percebem, como compram, quem está em ascensão e quem está em declínio, né? Então, as movimentações de mercado com essas contas. Enfim, vamos entender, então, que não dá para não ter dados insights. E aqui, alguns reforços, né? 59% das empresas líderes,
né, naquele recorte da pesquisa, possuem dashboards a nível de conta. Então, isso é essencial. Acho que a apresentação ela deixa isso muito claro, porque, né, a gente entender o que fazer com cada conta vai depender desse dado a nível de conta. 76% dos profissionais está com o uso de insight contas nos programas. Então, isso dos profissionais das empresas líderes, né? Contra 54% das demais. As empresas líderes olham mais para isso. Dados de intenção eu também comentei. Então, dados que demonstram interesse na empresa em adquirir uma solução, produto, serviço nosso. Alguns exemplos aqui, tem algumas ferramentas que ajudam nesses dados, cada uma dá um tipo de dado de intenção. Então, Clearbit, Albacross são exemplos de ferramentas que dão dado de intenção de visita no site, né? O Google Analytics não entrega entrega quantidade de visitas, navegação no site, mas quem exatamente, será que alguma conta mapeada está visitando o nosso site? Quanto? Né? Quantidade de visitas também. Interações com conteúdos inbound, então a importância de estar integrado dessa stack, dessas informações, aonde as informações ABM estão sendo apresentadas, também esteja captando informações de uma ferramenta de automação de marketing. Interações em redes sociais é um dos mais difíceis, porque é muito difícil, talvez impossível, ter uma pessoa no time que vai ficar uma vez por semana analisando todos os posts dos executivos de vendas para ver se alguma conta ou contato mapeado interagiu. Então, aqui é algo que precisa ser urgentemente automatizado também. É muito difícil. E, enfim, até o momento não tem. A gente está pesquisando muito isso para incorporar até na nossa ferramenta mesmo, mas é algo que é mais complexo do que a gente achou lá atrás. Mas vai surgir em algum momento, porque a gente sabe do tamanho da necessidade. Aquisição ou solicitação de orçamento em empresas que intermediam ali a avaliação de stack de ferramentas, né? Tipo a Capterra aqui, que é a gringa, eles eventualmente fornecem alguns dados para dados de intenção também. O desafio aqui é centralizar todas essas informações, né? Um dos maiores desafios de ABM, porque são muitas ferramentas, essas informações estão muito dispersas em muitos lugares. E a gente vai usar isso para priorizar as contas, né? Priorizar esforço de vendas e chegar com mensagens ainda mais personalizadas. E aceleração e conversão de oportunidades. Aqui eu trouxe um frame do Marcelo Park, obrigado aí por ter fornecido. E ele chamou de Buyer Enabler. Então, um nome que eu nunca tinha ouvido falar. O objetivo aqui, a gente falou muito de aprofundar nas contas, as contas que estão no pipeline, a gente fazer um discover mais aprofundado nelas. É basicamente para ajudar o comprador a responder essas perguntas aqui, né? É uma iniciativa prioritária? Quanto vocês querem investir? Está dentro do orçamento budget? Enfim, a junção a clareza de todas essas perguntas e respostas que o comprador busca ajuda a acelerar o pipeline. E a gente consegue isso com informação da conta e interação com as pessoas da jornada de compra do outro lado, tornando muito clara aí a resposta a todas essas dúvidas aqui de compradores. Boa, por fim, aqui finalizando, partindo para o fim, forecast e previsibilidade de receita em ABM é possível, né? Trago novamente aquele gráfico como exemplo para mostrar como que esse tracking pode ser feito, né? Se é possível centralizar todos esses touchpoints em todos os canais, a gente consegue plotar essa conta numa variável de score e avanço na jornada. Então, essas contas que estão mais à direita, as bolinhas maiores, vermelhas, são contas que a gente tem mais penetração, que ela teve mais interações, está mais quente, então o score subiu e ela está avançando na jornada. E aqui a gente consegue ter uma visão de contas com probabilidade de conversão. E isso é um dado muito relevante para o dia a dia do ABM, mostrar um resultado, o avanço disso, a comparação do gráfico de X dias atrás com o gráfico de hoje, como que essas contas estão evoluindo. Aí, se está evoluindo e é uma conta de alto potencial, começa a ser um desafio mais tranquilo
provar aqui o resultado. Tá? E de tudo isso, né? O que eu posso puxar aqui? Qual que é o resumo aqui para eu ter alguma ação prática amanhã e gerar resultado no meu negócio, né? Se não faz ABM, esse processo todo que eu comentei, né? Analisar fit do negócio com a ABM, que tipo de estratégia que a gente vai seguir, né? Por nível de personalização, definir, isso é importante, uma quantidade reduzida de contas para a gente reduzir a quantidade de variáveis para ficar um ambiente mais controlado e a gente testar o ABM num ambiente mais controlado. Aprofundar no cenário dessas contas, né, informação relevante das contas, desafios para a gente definir uma boa proposta de valor, planejar e executar os touch points e mensurar baseado nos 3 R's. Tá? O pessoal pode começar, não sei se já mandaram dúvidas aí, mas pode começar aí. Espero que tenham anotado, né? Não falei no começo. Aliás, falei sim, para ir mandando dúvidas assim que surgissem. Enfim, espero que vocês tragam dúvidas. Bom, se já faz ABM, passo a passo é avaliar as boas práticas citadas aqui, né? Tem muita coisa aqui que eu sei que partes do que foi apresentado, algumas empresas fazem partes, as que a gente tem interação, algumas fazem uma grande parte, mas esse frame do jeito que está aqui, com certeza algum ponto vai ser útil para cada empresa. Então, usar disso aqui que foi apresentado para levar melhorias para o time, levar sugestões. Ficou a PAF aí, talvez eu podia ter criado um nome até mais amigável, mas até achar um nome melhor vai ser a PAF mesmo. E a sugestão de framework, o que importa é como o conteúdo da reunião, é como executar essa reunião, e ali tem as coisas que realmente são importantes para fazer, então o importante é seguir, né? Deixa o nome aí, não é o que mais importa. E avaliar a efetividade dessas melhorias baseado nos 3 R's, né? No mais, deixo para a criatividade de vocês, né? e visão também, entender de cada coisa que foi apresentada aqui, o que pode ser muito útil para vocês. Beleza? Nossa, eu fui muito exato aqui, deu 1h20 ou poucos minutos antes. E a gente já está entrando no Q&A. E aí? Bora para as perguntas? Bom que dá tempo de eu beber uma água aqui. Fiquem à vontade. Boa. Já temos uma aqui. Quanto tempo leva para a estratégia ABM começar a gerar resultado? Essa realmente é uma das perguntas mais comuns e frequentes. Bom, as fontes confiáveis, né, falam de 1 ano a 1 ano e meio, né, de 12 a 18 meses. A gente fala que sim, e que, além disso, o programa pode gerar resultados antes disso, né, pode gerar uma venda antes disso, pode acertar muito bem ali o timing com a conta, né. Isso acontece, é comum, mas a estratégia ABM tem que iniciar de forma que esteja preparada, que tem recursos para manter essa estratégia por pelo menos 12 meses, de preferência 18 meses, antes de... até lá, lógico, né, não vai ficar de olhos vendados, né, vai olhar para as métricas de vias de resultado, geração de pipeline, até lá com certeza vai gerar pipeline, depende muito do ciclo de vendas, né. Então, se uma empresa que tem um ciclo de vendas de 6 meses, obviamente, nada vai surgir antes disso, a nível de vendas, né? E se o ciclo de vendas é 12 meses, já pode estender esse prazo. Então, essas variáveis impactam nesse prazo. Mas é muito comum ver, principalmente se for um programa ABM com objetivo de expansão de contas, lidar com contas que já estão dentro de casa, tende a ter um ciclo de vendas menor. E aí pega aquela forma de sales velocity e faz uma conta para aquisição e uma conta para expansão, para ter um ponto base para quando começar a fazer a ABM, entender onde que evoluiu, especificamente um ou em outro. Tá? Se faz uma conta geral,
a gente deixa aberto para variáveis impactar nessa conta que não são variáveis que não são fruto da expectativa, fruto da iniciativa bem. Então é bom ter sempre recortado essa visão de sales velocity. Enfim, se é expansão, o resultado pode vir antes. Se é aquisição, ter a expectativa aí a depender do ticket médio, a depender do ciclo de vendas, de 12 a 18 meses. Quero mais dúvidas? Acho que nas outras aulas o pessoal não estava tão tímido assim. Você falou sobre pontuar os touch points para gerar o account score. Quais as formas de operacionalizar isso? Boa. Eu comentei algumas formas, mas vou estruturar melhor a resposta aqui. A forma mais simples é uma planilha com todos os touch points possíveis. Cada touch point desse vai ter um peso. E a gente tem uma outra tabela, que é o peso por persona que executou aquele touch point. Então, de um lado eu tenho lá uma troca de e-mail, 15, facilitar a conta aqui, arredondar, 20 pontos. Uma reunião comercial é 50 pontos. Uma reunião comercial de 50 pontos com um analista, se tiver um peso 1, vai ser 50. Uma troca de e-mail com um decisor, se tiver um peso 2, vai ser 40 pontos. Vai dobrar. Então, isso parece bobo, né, explicando dessa forma, mas quando a gente fala que teve centenas ou milhares de touch points, essa variável vai ser muito relevante lá na ponta. Aí um ponto de atenção nisso é que cada atividade, isso é o que ninguém fala também, cada atividade ela tem que ter um prazo de validade. Por quê? Eu tenho um período de touch points intensivos com uma conta, com algumas contas. Depois disso, mudou uma prioridade da empresa, o time de vendas passou 6 meses focado em outra iniciativa e o ABM ficou um pouco de lado. E a gente retoma o ABM. E a gente vai analisar o account score, as contas estão quentes. Por quê? Porque o que foi calculado lá atrás não necessariamente faz sentido zerar. Aí depende de cada caso. O que acontece na prática, talvez esse exemplo não evidenciou tão bem isso, é que às vezes acontece algumas contas serem despriorizadas. E aí se ela é despriorizada, né, às vezes por inúmeros fatores. Se ela é despriorizada, que não são fatores estratégicos, que decidir despriorizar uma conta pode ter motivos para isso, mas despriorizar porque o vendedor acabou priorizando porque ele quis outras contas, e não aquelas ali do programa, aí é bom a gente ver que isso aconteceu, né? E aí essa conta que foi despriorizada, na maioria das ferramentas, ela continua quente porque não teve validade as ações realizadas lá atrás. Então é essencial que tenha, além dessas variáveis que eu comentei no início, peso por atividade, por quem realizou a atividade, pela persona, também tem um prazo de validade do score. Isso fica um pouquinho mais complexo na planilha, mas ainda é bem possível, né? Ou levando para um Power BI também. Então, essas variáveis e acumuladas ao longo do tempo geram o account score. Essa não é a parte mais difícil, né? Mas a leitura disso e aquele agrupamento que eu comentei de contas, o que executar e a criatividade que define novas ações sobre o que executar com essas contas. E além de Excel, tem algumas ferramentas que ajudam a colocar esses parâmetros e gerar score a nível de contas. Nem sempre são ferramentas inbound, que, enfim, estão mais voltadas para lead score, então nelas é bem difícil fazer isso, mas algumas outras ferramentas estão mais voltadas para nível de conta. Beleza? Para iniciar uma estratégia BM, devemos selecionar até quantas empresas? É necessário criar um time para cuidar exclusivamente de ABM? Legal. A quantidade de empresas vai depender de duas principais variáveis. Eu comentei no início do tipo, que vai fazer sentido fazer, né? Você estudou seu mercado, viu que para a sua solução
pode ser que tenha 10 empresas no Brasil, isso é uma solução para grandes bancos, por exemplo, tem 5 grandes bancos no Brasil. Então, seu mercado é muito específico, né? Não tem como inventar muitos bancos novos, às vezes a solução é para os 5 mesmo, então vai começar com 5. Se é um mercado maior, de dezenas de contas, ainda pode ser o one-to-one. Se é um mercado de centenas ou milhares, aí vai ser restritivamente o one-to-few e o one-to-many. E aí, a outra variável, além dessa de tamanho de mercado e que estratégico vai fazer mais sentido, é o seu nível de maturidade em ABM, seu nível de aquela jornada que eu comentei ali, né, de exploração, piloto, até lá na frente integração. No começo é melhor, como eu disse há pouco, reduzir as variáveis para ficar um ambiente mais controlado, e nesse ambiente mais controlado a gente conseguir medir melhor a efetividade. Nessa linha aí, e se é necessário criar um time para executar exclusivamente ABM. Falei um pouco disso também, mas preferencialmente sim, desde que a empresa tenha recurso para isso e preferencialmente que seja uma iniciativa validada. Se é uma iniciativa ainda em teste, um time exclusivo talvez seja muito para começar. Depende também do perfil lá, né? Se vai ser o IBM Pocket, Hacker ou Corp, né? Se é Corp, precisa já investir desde o início, mas pode ser com 1, 2 pessoas, sendo que isso pode crescer na medida que avança nos estágios de maturidade. Quais melhores práticas de ABM, incluindo qual prazo ideal para cada sales play, quais materiais de sales kit mais relevantes, quais 3 KPIs mais relevantes para o time de marketing e de vendas? Boa. Bom, legal que acho que a apresentação tá respondendo isso, né? Pelo menos a maioria delas. O prazo ideal para cada sales play, né? O prazo, não sei se é o prazo de execução ou o prazo até partir para o outro play, mas todas as empresas que entrarem na etapa da jornada que essa play está prevista, essa play vai continuar rodando. Mas se é uma play que demonstrou ter pouco engajamento, e a gente descobriu lá na reunião recorrente, no PAF, vamos mudar, vamos otimizar, mudar ou derrubar essa e criar uma nova. Então, vai muito depender do tamanho do programa, quantidade de contas e a efetividade dessa play, né? Materiais de sales kit mais relevantes. Putz, vai depender muito da play, né? Em alguns casos vai ser um convite para o evento, em outros casos vai ser um case de um cliente, vai depender muito de cada play, assim. Talvez, não sei se dá para ter um framework disso, mas acho que é informação demais, né? Mas depende de cada play. Acho que lá na lista de plays, talvez isso fique um pouco claro, né? Ou então, um convite para aproximação, para um café, vai ser um convite mais digital, um convite para um evento pode ser um convite mais físico, também vai depender do nível de profundidade de cada PM. E as KPIs mais relevantes vai estar dá para definir 3 dentro de cada R, né? Relacionamento, reputação e receita, ou na ordem reputação, relacionamento e receita. Então, aqui a gente citou alguns também. Principais desafios em implantar uma área dedicada ao ABM, o que é crucial para uma estratégia de sucesso. A gente falou um pouco disso também, que é muito do alinhamento com os objetivos de negócio, de ter um sponsor, esse sponsor ser também uma pessoa com voz, né? Se for uma pessoa, às vezes, do board da empresa, seria o cenário mais ideal. Os desafios budget, né? Dependendo do porte da empresa, às vezes não tem muito recurso para manter a estratégia rodando por 12 a 18 meses, como eu comentei. E alinhamento estratégico, né? Às vezes o time não está preparado, sempre executou outros tipos de estratégia, nunca abordagem ABM, e aí os times têm que estudar muito mesmo e correr atrás para entender como faz isso funcionando, né?
muito do que falamos aqui. Então, é crucial, citei alguns pontos cruciais para essa estratégia de sucesso. Enfim, por último, eu destaco a importância dessa reunião recorrente para otimizar essas ações e decidir o que faz em cada ponta durante cada semana aqui. Isso vai ajudar muito em várias dessas métricas, redução do ciclo de vendas e outras. Temos mais? ABMA, tendências para 2024. E eu falei justamente de que talvez eu diria que a tendência é praticar o by the book melhor, acima de colocar IA em tudo, né? Então, a minha recomendação, né, com relação a IA, ela não começa preocupando com IA, com uma stack super integrada, com as melhores ferramentas, né? Isso que a gente vende ferramenta, mas não é o que vai fazer diferença no começo. No começo é fazer o básico muito bem feito, né? O básico também já é muito complexo, de natureza. Então, fazer o básico muito bem feito. Quando começar a falar de IA, a gente já fez alguns testes, por exemplo, da IA, a IA generativa mesmo, o ChatGPT, ajudar a ler o relatório de relação com investidores de uma conta específica. Pô, me fala quanto que essa empresa tá crescendo, né? Me fala o que é prioridade nessa empresa a nível de tecnologia. E aí lê o documento e entrega essas informações resumidas, e isso reduz muito tempo de leitura, né? Enfim, e não é só, esse é um exemplo de um documento, pode ter inúmeros documentos, páginas, muita coisa. Outro ponto citar mais dois, uma análise de uma base de dados muito grande. Então, me liste as empresas dessa base de dados que são mais aderentes vai depender do que tem na base de dados, né? A contratar tal ferramenta. Se eu tenho os tecnográficos ali, todas as ferramentas de cada uma dessas empresas, eu peço para listar. Se fosse só uma ferramenta específica, tipo Hamper, quem usa Hamper? Eu filtro do próprio Excel. Mas se tiver que fazer uma relação com um stack específico, não, quem usa Hamper, Faster e Leadster. O meu ICP é muito específico, tem que usar essas três. E aí, enfim, vai começando a criar variações, e às vezes a IA pode ajudar nisso também. O outro que eu ia comentar isso a gente até desenvolveu, gerar ideia, né? A IA, ela não pode fazer o trabalho, nem consegue fazer o trabalho de um humano, especialmente um especialista em account-based marketing. Essa vai ser a pessoa mais adequada, junto com o time, para definir ações. Mas a gente pode colocar uma ação lá e falar, e aí, o que você acha de IA? O que você achou dessa ação baseada nas melhores práticas do mercado em ABM? E ela vai dar algumas críticas. Pô, é um cheque legal de fazer antes de apresentar para a gestão, pode ter pontos relevantes ali. Às vezes tem, às vezes a estratégia já estava boa o suficiente, e aí mais voltado para o que a gente desenvolveu, ideias de plays mesmo. Me dá ideias de play para objetivo de relacionamento envolvendo um evento de grande porte de terceiros. Lá vai num summit, alguma coisa summit da vida, um evento grande de terceiros, e aí, o que eu posso fazer baseado no meu contexto, que é esse. Ela também pode dar ideias, né? Eu sempre enfatizo muito, dar ideias. E essas ideias podem ser descartáveis ou algumas podem ser úteis. Eu já vi isso sendo útil também. Beleza? Então, esses são alguns passos bem simples, dicas bem simples de IA, mas que talvez no futuro a gente vai, talvez nas aulas VIPs de 2024 a gente vai ter, se caso a gente avance um pouco no nível de maturidade, a gente vai ter mais informações que a pode ajudar, tá? Mas aqui tem alguns exemplos. Bom, pessoal, parece que as dúvidas acabaram. Foi muito bom responder as que tiveram aqui também. Espero que essa apresentação tenha gerado insights para vocês. Qualquer dúvida a mais, qualquer dúvida mais específica, ou quiser me puxar para um bench, qualquer coisa assim, meu canal está super aberto aí a todos. Meu LinkedIn, só procurar Cameron Teixeira, ou meu e-mail é esse aqui que eu coloquei no chat agora, k@harpoon.digital. Fiquem à vontade para falar comigo, bem, sou muito aberto aí, ainda mais nesse contexto em ABM que
a gente precisa educar o mercado. Tá? Amanhã estaremos com Fester sobre branding e acho que ajuda a fechar tudo isso, porque tudo isso precisa muito de uma marca forte para fazer sentido. Então, estejam juntos aqui amanhã também ou assistam a aula gravada e aí a gente fecha essa visão aí com vocês e vocês ficam ainda mais aptos para um 2024 com mais resultados. Beleza? Agradeço mais uma vez a todos, obrigado, contem comigo e com todos nós aqui que estamos apresentando e tamo junto. Um abraço. Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted